A paz do Senhor. Boa noite. Amém. Eu estou de volta. Não como um filho pródigo, mas como um soldado que foi enviado para uma missão e está retornando ao quartel-general. Amém? E foi um período muito bom. Foi o melhor período do meu ministério. Foi uma época de muito aprendizado, de muito entendimento do que é ser igreja. Mas assim, se foi tão bom, pastor Walter, por que é que o senhor não ficou lá? É uma boa pergunta, não é? Porque eu tenho uma outra igreja, irmãos. Eu tenho uma outra igreja. Há 13 anos, nós começamos, eu e minha mulher, uma outra igreja. Essa igreja não cresceu muito, graças a Deus. Ficou só com duas membras. Membras, a gente pode dizer membras. Mas essas pequenininhas cresceram, irmãos. E eu, agora em outubro, completaria 4 anos de Bela Vista 1. E eu vi a foto de quando nós chegamos lá, numa terça-feira, 24 ou 26 de outubro de 2021. E eu olhei para a foto da minha Luísa. Um tiquinho de gente. E a Esté é um pouquinho maior. E hoje vocês viram a Esté quase da minha altura. A Esté cresceu, está com 13 anos. Daqui a 5 anos, a Esté completa 18, pede a carteira de motorista, pega um carrinho, vai para a faculdade, e eu não vou ter o tempo que eu tenho agora disponível para viver com elas. Nessa igreja, pastor, está tendo 7 cultos por semana. Nessa nova igreja nós estamos lá, ela estava meio, inoperante, nós colocamos 7 cultos. Todo dia tem um culto, e essa semana elas sentaram lá e foram dar o culto, nome de cada culto. Hoje é o culto do agradecimento que nós vamos fazer quando chegar em casa. Todo dia nós lemos um salmo. E estamos lendo o Novo Testamento. 3 capítulos por dia, cada um lê um. E elas oram. E uma menina, eu não vou dizer o nome, porque ela me proibiu de dizer o nome, ela é muito sabidinha. A mãe dela pegou ela dando paz do Senhor para os passarinhos. E aí a mãe dela disse: você está dando paz do Senhor? Mãe, papai disse que quando a gente dá a paz do Senhor e que não responde, a paz volta para a gente. E eu dou, os passarinhos não respondem, eu recebo de volta a paz que eu dou para eles. Esse tempo está sendo muito bom para a gente. Estamos arrumando a casa, a vida, dando uma força lá no escritório que estava um pouco parado, e estamos caminhando. Então, estamos de volta. E, como o pastor Frota disse, nós estamos aqui para servir. Para servir. Igreja comunhão, mas também é serviço. Né? A igreja precisa, a igreja somos nós. Não é um edifício de tijolos, igreja é um edifício de crentes. Igreja é comunhão, é congregação. Não existe salvação fora da igreja. Não existe salvação fora da igreja? Não se espante com isso. Jesus vem receber, vem levar quem? Quem é que Jesus vem buscar? A noiva, a igreja. Se não for da igreja, se não for do corpo, não vai, irmãos. Então, a igreja é isso. Diversidade de cores, de entendimentos, de pensamentos, mas com uma só visão do reino. Com um só entendimento que somos aqui carentes da graça, do amor e da compaixão de Cristo. Nós somos salvos, estamos salvos, mas precisamos continuar salvos. Amém? Então, abra sua Bíblia, 2 Samuel 16, a partir do versículo de número 2. A partir do versículo 1. 16, 1. Amém? Tendo Davi passado um pouco além, dobrando o cimo, eis que lhe saiu ao encontro Ziba,
servo de Mefibosete, com 2 jumentos albardados e sobre eles 200 pães, 100 cachos de passas, 100 frutas de verão e um odre de vinho. Perguntou o rei a Ziba: que pretendes com isto? Respondeu Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para serem montados. O pão e as frutas de verão para os moços comerem, o vinho para beberem, os cansados no deserto. Então disse o rei: onde está, pois, o filho do teu senhor? Respondeu Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, pois disse: hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: teu é tudo o que pertence a Mefibosete. Disse Ziba: eu me inclino e ache eu mercê diante de ti, ó rei meu senhor. Agora vá para frente um pouquinho, no mesmo livro, capítulo 19, versículo 17. E com ele 1000 homens de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, acompanhado de seus 15 filhos e seus 20 servos, e meteram-se pelo Jordão à vista do rei. Vá mais para frente um pouquinho, no mesmo capítulo 19, e nós vamos ler aqui a partir do versículo de número 24. Mais na frente um pouquinho, 19, 24. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. Não tinha tratado dos pés, nem espontado a barba, nem lavado as vestes, desde o dia em que o rei saíra até o dia em que voltou em paz. Tendo ele chegado a Jerusalém a encontrar-se com o rei, este lhe disse: por que não fostes comigo, Mefibosete? Ele respondeu: ó rei meu senhor, o meu servo me enganou, porque eu, teu servo, dizia: albardarei um jumento e montarei para ir com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disso, ele falsamente me acusou a mim, teu servo, diante do rei, meu senhor, porém o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que é melhor te parecer. Porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte, diante do rei, meu senhor. Contudo, puseste teu servo entre os que comem a tua mesa. Que direito, pois, tenho eu de clamar ao rei? Respondeu-lhe o rei: por que ainda falas dos teus negócios? Resolvo que repartas com Ziba as terras. Disse Mefibosete ao rei: fique ele muito embora, contudo, pois já voltou o rei, meu senhor, em paz. Amém. Glória a Deus. Essa história, irmãos, é a continuação, a parte 2 da história de Mefibosete. Creio que muitas vezes nós já ouvimos aquela história que Davi procura saber se existe alguém da casa de Saul que ele possa tratar com benignidade por amor a Jonatas. Jonatas, filho de Saul, Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul. E aí, Davi procurando, depois de toda aquela guerra, você já sabe da história de Mefibosete, que a criada pega o menino, foge na guerra que estava vendo, o menino cai, fica coxo. E não tem ninguém, Mefibosete não tem ninguém. Então, Ziba, que era servo na casa de Saul, pega Mefibosete e leva para a casa de Maqui, lá em Lodebar. E lá, quando Davi procura saber, Ziba, existe um menino coxo lá na casa de Maqui, lá em Lodebar. E Davi então vai lá, pega o menino de volta e diz: por amor a casa de Saul, a Jonatas, eu vou restituir tudo que era de Saul, vou restituir a você. Terras, cavalo, gado, tudo, ele dá de tudo. E você sentará na minha mesa. A bênção, né? Que bom. Mas aí continua a vida não para. Lá na frente, um filho de Davi, chamado Absalão, começa a maquinar uma revolta contra o próprio pai. E ele vai para a porta
da cidade com alguns homens, e ele fica na porta, e aqueles que procuram o rei, que procuram os conselhos do rei, que procuram o juízo que o rei implementa na cidade, eles vão lá, e muitas vezes o rei não consegue atender a todos, e eles voltam meio frustrados. Absalão está lá e diz assim, ó, não conseguiu, né? Se eu fosse o rei, eu faria melhor. Vocês conhecem essa história? Conhece, pastor? Comum. Pastor Teixeira deve conhecer muito. Quantos anos de ministério, pastor? 50. Deve ter visto muita gente que fica assim, essa igreja está cheia de defeitos, essa igreja está cheia de problemas. Se fosse eu, seria outra coisa. Não lembra que a igreja somos nós. Quando eu digo que a minha igreja tem defeito, eu estou admitindo os meus próprios defeitos. Então, tem até um livro que é conhecido como o Drama de Absalão. Sabe, ele maquinou, ele forjou, ele inventou, ele fez de tudo até que conseguiu derrubar o pai. Tirou Davi do reino, expulsou Davi da cidade. A palavra de Deus diz que Davi saiu tão apressadamente, fugiu tão apressadamente, que ele fugiu a pé, com os pés descalços, levando o que deu para levar. E ele fugiu. E aí Ziba, que era espertalhão, se achava, ele maquinou. Mefibosete, que era aquele abençoado por Davi, disse para o servo, ele era coxo, e disse ao servo, prepara um jumento, que eu quero levar, eu quero me encontrar com o meu rei e eu quero acompanhá-lo. Mas Ziba não fez. Ziba preparou 2 jumentos, colocou uma carga, fez uma oferta de frutas, de pães, de vinho, e levou na frente sem que Mefibosete percebesse. Quando ele percebeu, ele já tinha ido embora. E ele encontrou Davi no caminho, e disse ao rei, o rei perguntou, o que é isso aí? Ele disse, é um presente para o senhor. Esse daqui são frutas de verão que os moços devem comer. Esse vinho deve saciar a sede daqueles que vão enfrentar o deserto. Esses pães é para saciar a fome, esses jumentos é para ti, Senhor. E aí Davi lembra de Mefibosete. E pergunta, onde está Mefibosete, Ziba? Ele diz, ora, rei, o senhor não sabe. O senhor não sabe de nada. Mefibosete tramou isso. E ele disse, eu não vou com Davi. O senhor não lembra que ele é da linhagem real? Ele é da linhagem real, rei. E ele ficou em Jerusalém dizendo assim, se Davi perder o reinado, se consolidar essa fuga de Davi, e Davi não conseguir retornar, eu serei então o rei de Israel. E Davi, chateado, disse, tudo que eu dei a Mefibosete, a partir de hoje, está nas tuas mãos. Eu tiro dele e te dou tudo. E ele, fingindo gratidão, se dobra diante de Davi e diz, graça dou porque encontrei mercê diante de ti. Primeira lição que nós tiramos desse texto, irmãos. Esse texto não está na Bíblia por acaso. Nós sabemos que se fosse escrever tudo a respeito de Deus, da história do povo de Israel e do Novo Testamento, todos os livros não caberiam. Então a Bíblia, ela seleciona alguns textos para que constem nesse livro sagrado. E essa história não está aqui por acaso. Ela quer nos ensinar alguma coisa hoje à noite. Primeira coisa que nós aprendemos aqui, não tire conclusões precipitadas. Tenha prudência. Examine, tenha calma.
Me lembro que uma vez, eu estava solteiro aqui na igreja, e eu viajei para Israel, a primeira vez que eu fui, pastor. Quando eu voltei, estava um burburinho ali e me chamaram. Tinha uma moça aqui que eu ia para a escola dominical, e eu dava aula na escola dominical. E todas as vezes que terminava a aula, ela me dava um presentinho, com um cartãozinho assim. E eu guardava no porta-malas do carro. Até que um dia ela chegou e disse assim, pastor, e aí? E eu fiquei, aí o que, irmã? O senhor não vai dizer nada? Mas sobre o quê? Eu estou dando presentinho para o senhor não responde nada. Eu disse, irmã, eu não entendi, me perdoe. Eu não quero nada, compromisso agora. Então o senhor me devolva todos os meus presentes. Ainda bem que eu estava com tudo guardado no porta-mala, fui lá com ela, peguei tudo de volta e dei. Quando eu viajei, ela chateada, inventou aqui na igreja que tinha me visto com um carro cheio de mulheres. Não era anormal me ver com um carro cheio de mulheres, porque meu carro era para dar carona a todo mundo que estava aqui. E aí, mas ela disse que me viu um carro cheio de mulheres bebendo cerveja, aí complicou. Aí eu cheguei aqui na igreja, e o que me chateou mais não foi nem ela falar, porque ela estava magoada. Foi alguns irmãos da igreja, quando ela falou, disse, então nós temos que levar essa história para o pastor Teixeira. Aí eu disse, irmãos, vocês me conhecem. Vocês vão na minha casa, vocês sentam lá e nós assistimos filmes juntos, e às vezes eu fico com sono, deixo a chave da casa para vocês jogarem por baixo da porta. E vocês não tiveram a coragem de dizer assim, calma, esse daí eu conheço. Não. Fomos lá para o pastor Teixeira. Eu fiz questão de ir. E o pastor também nem lembra dessa história. Eu cheguei lá e disse assim, o pastor Teixeira, que dia foi, irmã, que a senhora viu? Foi dia tal. Aí ele olhou para mim e disse, você não estava viajando nesse dia? Eu estava, pastor, estava em Israel. Acabou a história. Mas antes de acabar a história, fizeram o julgamento precipitado. E muitas vezes nós fazemos julgamentos precipitados. E erramos feio quando fazemos esses julgamentos precipitados. Nós somos cristãos, irmãos. Temos o Espírito Santo. Precisamos nos acautelar de falarmos coisas que não são apropriadas ou que resultam em julgamento. Porque a palavra falada depois não volta. É como uma flecha lançada. E a honra das pessoas. Às vezes as pessoas passam a vida toda lutando para que não vão deixar nada de patrimônio, mas vão deixar uma palavra de honra para os filhos. E nós temos que ter cautela. Davi precipitadamente julga a questão, tira tudo de Mefibosete, dá para Ziba e continua a história, vai para frente. O que é que acontece? Vocês sabem da história. Davi forma um exército, se organiza novamente, luta contra Absalão, e Absalão é vencido, é morto. Então, Davi retorna para o reino em Israel. Ele retoma o reinado dele. E quando ele vem voltando para casa, quem é que ele encontra no caminho? Mefibosete. Lá vem ele se arrastando, porque era coxo, sujo, barba sem fazer. Eles não faziam barba, mas eles aparavam as pontas, ajeitavam. Ele estava sem fazer a barba, ele estava sem cortar o cabelo, ele estava como um mendigo, né? Se arrastando pela rua. E ele vai até Davi, e Davi pergunta, certamente com a cara chateada, né? A cara fechada, onde tu estava? E ele nos ensina a segunda lição que eu queria deixar para os irmãos à noite. Ele não comete arrudeios. Ele não tenta inventar uma história. Ele está diante do rei. Ele não tem mimimi, explicações fúteis. Ele diz, ó rei, eu confiei no meu servo, e ele me enganou. E eu sou coxo.
e eu não pude ir atrás dele. Mas eu queria ir me encontrar contigo. Eu não fui, mas a minha intenção era ir. Eu falhei, porque eu confiei, caí numa armadilha. Sabe, existe um ser que ele não faz outra coisa senão acusar os escolhidos do Senhor. Dia e noite, ele acusa. Algumas são verdades, reconheçamos. Algumas acusações que ele faz são verdadeiras. Me lembro de uma vez que eu estava numa igreja, outra igreja. Aqui é a minha segunda igreja. Eu conheci o Evangelho em uma igreja. E de lá eu saí para cá, para fazer seminário, e fiquei por aqui. Me arranchei por aqui. E me aceitaram, e foi me aceitando, e eu fui ficando. E lá, um dia, pastor, quase 30, passa rápido, né? Eu cheguei aqui com uns 15 anos de idade, mais ou menos, por 16. E aí, o pastor me chamou e disse assim, sente aí. Eu sentei. Ele disse, me disseram que você fez isso. E eu disse, meu Deus, eu fiz mesmo. E fez isso, e eu fiz. Isso também, eu fiz também. E fui só intimamente confirmando tudo que ele ia dizendo. Porque alguém que me conhecia muito tinha me contado a minha história para ele. Até que ele me acusou e parou. Eu disse, graças a Deus que ele não sabe nem a metade. Mas eu estava, meu irmão, desse tamaninho na cadeira. Aí Deus falou comigo. Disse assim, diga para ele que ele está falando de outra pessoa. Eu disse, pastor, o senhor está falando de outra pessoa, não é de mim não. Disse, como? Porque no dia que eu vim para cá, o senhor me disse que se eu aceitasse Jesus, eu seria uma nova criatura. Que ele perdoaria os meus pecados. E que tudo seria deixado no passado. E ele ficou olhando para mim e disse, é verdade. É verdade isso, pastor? É verdade. Então, boa tarde, vamos embora. O inimigo, irmãos, ele não faz outra coisa. Bons ou maus são acusados. Ele é acusador. Sabe? Viste o meu servo Jó? Viste o meu servo Jó? Mas ele acusa Jó com o que Jó tem. E o Evangelho não é o que nós temos. Nós não aceitamos Jesus para termos. Nós aceitamos Jesus para sermos. O Evangelho não é ter. O Evangelho é ser nova criatura. O Evangelho é ser nova criatura, irmãos. É isso. Às vezes ficamos atrás de penduricalhos, atrás de acréscimo. Vamos na igreja, irmão, vamos na igreja, a coisa está tão difícil. Ai, irmão, isso é pequeno. Ai, irmãos, vamos na igreja porque eu preciso de uma bênção. Isso é pequeno. Ele diz assim, busquem o reino. Busquem o reino. Porque os penduricalhos vão acompanhar o reino, as bênçãos vão acompanhar o reino, a saúde, a cura, o milagre vai acompanhar o reino. O reino é o reino, é o reino. Vocês lembram da mulher samaritana? Jesus, onde é para adorar? Aonde é para adorar? O templo, onde é agora? Eu estou confusa. Dizem que é no Jerezinho, outro diz que é em Jerusalém. Ele disse, não. Olha para dentro de ti. O reino tem que estar aí dentro. Porque a adoração é aí. Irmãos, a gente fica tentando negociar com Deus. Hoje eu vou fazer
sabe, um louvor de adoração, de arrebentar, que faça, maravilhoso. Mas imagina, o perfeito louvor Deus tem no céu, dia e noite. Então por que é que Ele quer o nosso louvor? Porque através do louvor, nós ficamos parecidos com Ele. Nós ficamos parecidos com Ele. Nós, através do louvor, nós vamos abrindo as nossas vidas, internalizando o reino das nossas vidas. E aí, está lá Mefibosete diante de Davi. Ele não foge. Ele vai se arrastando até o rei. Vamos mandar uma cartinha para o rei, uma mensagenzinha de WhatsApp. Não, ele vai. Errei, Senhor. Pisei na bola. É isso que Deus quer que nós façamos. Oração não é para ter intermediário. Oração é conversa. Peito rasgado, coração derramado, vida escancarada diante de Deus, até porque tudo que tu vai dizer Ele já sabe, Ele só quer ouvir, né, pastor? Eu sei o que meu filho quer no dia das crianças, minha filha, eu sei, mas eu quero ouvir. Às vezes as pessoas dizem para mim, pastor, sou um homem de Deus, sou um homem forte, um guerreiro, pregador da palavra. E eu fico rindo, dizendo assim, Senhor, eu digo ou não digo? Eu digo para Ele ou não digo? Se você que me acha que eu sou muito grandão, muito forte, muito guerreiro, pudesse se miscuir na madrugada, na sala da minha casa, para onde eu vou todas as noites, e onde eu me ajoelho todas as noites, e você pudesse ouvir minha oração, você ia ouvir assim, ó, me segura, não deixa eu cair não risca meu nome do livro da vida, não me solta não, porque sem ti eu não sou nada, sem ti eu não tenho nada, não posso nada. Se você pudesse ouvir, você ia me ouvir dizendo, derrama tua compaixão, teu amor, tua graça na minha vida, Senhor. É por isso que eu me mantenho todos os dias. É por isso que na igreja se mantém todos os dias. É por essa graça, essa compaixão divina, misericordiosa que Deus derrama sobre as nossas vidas. Sabe, Ele não volta, Ele não titubeia, Ele fala, Ele diz, Ele se abre. E aí o rei reconhece que pisou na bola também. Davi reconhece que foi precipitado. E diz para Mefibosete, olha, a metade, eu não posso tirar tudo. Vocês lembram de Ismael? A bênção está sobre a descendência de Abraão. Quem nasce primeiro é Ismael. Quando vai lançado para o deserto, eu disse, não posso deixar morrer. A bênção está sobre ele também. Por isso que os árabes estão aí fazendo o que fazem. Davi diz, eu não posso tirar tudo, porque eu já dei, eu não posso voltar atrás com a minha palavra. Mas a metade que eu dei a ele, agora eu te dou. A diferença de caráter, irmãos, sabe o que é que diferencia um cristão? Sabe o que é que diferencia? Jesus disse, pelo amor que tiverdes aos teus próximos, aos teus irmãos, sereis conhecidos como os meus discípulos. Mas para ter esse amor, você precisa estar apaixonado e entender o caráter de Jesus. Sabe, ele diz, eu vou te dar metade, Mefibosete. Ele disse, não, Senhor, não, pode deixar tudo com ele, porque o que me interessa é permanecer na tua casa, o que me interessa é sentar na tua mesa. Isso é o maior bem que nós temos, irmãos.
É poder dizer assim: eu estou na casa de Deus, não somente fisicamente, mas saber que o nosso nome está rolado no livro da vida, e que um dia, quando pensarem que nós morremos, aí é que estaremos definitivamente na glória de Deus. Esse é o bem maior. Sabe, essa é a nossa busca, deve ser a nossa busca. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e o ferrugem consomem, mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça, nem o ferrugem consomem. Sabe, Mefibosete teve essa visão. Não, rei, eu não quero, pode dar para ele, porque me basta estar sentado na tua mesa, me basta estar morando na tua casa. Isso é verdade? Nós queremos morar na casa do Senhor? Sim ou não? Foi fraco. Eu contei 26 pessoas dizendo. Os outros ficaram assim. Você quer ou não quer morar na casa de Deus? Hein? Quando fecharmos os olhos aqui, você não quer ir para junto de Deus? E por que é que nós temos tanta dificuldade de ter comunhão com a igreja? Por que é que muitas vezes vir ao culto uma vez por semana é difícil? Por que é difícil falar do reino para as pessoas? Por que é difícil dar um testemunho? Sabe, abrir mão de uma coisinha para poder dar uma palavra. O que nos falta? É uma pergunta que vamos responder. Mas eu quero dizer, irmãos, Emaús, cidade de Emaús, caminho de Emaús. 2 discípulos encontram Jesus, Jesus começa a falar, aí eles chegam em Emaús, e a primeira coisa que eles fazem é dizer: Senhor, fica com a gente. Porque quem encontra Jesus não quer mais largar dele. Ah, pastor, mas esses camaradas, eles estavam saindo de um momento emocional muito forte. Sim, é verdade. Mas o gadareno, você lembra do gadareno? O endemoniado gadareno lá de Gadara, que Jesus liberta, e ele fica totalmente liberto, e no outro dia Jesus vai embora, entra no barco, e quem ele encontra no barco? Quem ele encontra? Vestido, penteado, certamente, banhado. Aí ele olha: se você não é aquele homem lá do cemitério, ele diz: sim, senhor, sou eu. E você vai para onde? Vou com o senhor. Não, mas eu vou com o senhor. Não. Volte para casa e conte na sua casa as grandes coisas que Deus fez por você. Sabe por quê, irmãos? Porque as grandes coisas que Deus fez por mim, se na minha casa a minha mulher e meus filhos não constatarem isso, ainda são pequenas. Sabe onde nós somos reais, sem máscaras, sem disfarces? Na nossa casa, no dia a dia. É lá onde o meu filho vai olhar e dizer assim: aquilo que o papai está falando ali é verdade. Sabe, eu vi um homem um filminho aí de internet, e ele louvava, ele levantava as mãos, ele louvava, e uma menininha pequenininha olhava para ele e imitava. As pessoas não fazem o que nós dizemos. Os filhos não fazem o que nós ensinamos. Os filhos fazem o que nós fazemos. O vizinho não se converterá pelo que nós falamos. Eles vão se converter pelo que a nossa vida vai falar para eles. O testemunho de cristianismo que nós vamos dar para eles. Isso sim. E cristianismo é aquela pessoa que com fome na estrada da vida entende o que Jesus disse para o diabo naquela tentação: nem só de pão viverá o homem.
Nem só de pão viverá o homem. Essa história aqui, Ziba não entendeu. Ele achou que ter era tudo. Mas não. O cristianismo é para aqueles que entendem isso. O que Jesus disse, como Ele disse e para que Ele disse, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso é que nos sustenta. Isso é o que nos sustenta. Isso que vai garantir a nossa caminhada rumo à eternidade. Vou terminar. Cristianismo é para quem não se basta. Cristianismo é para quem não se basta. Cristianismo é para quem entendeu o que Paulo disse aos Gálatas: vivo, não mais eu. Aquele primeiro ele diz assim: estou crucificado com Cristo, e agora vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo pela fé em Deus. Isso é cristianismo. Sabe, cristianismo é ter um Senhor na minha vida. E quando eu tenho um Senhor na minha vida, eu posso dialogar com a parte rebelde da minha alma e dizer assim: aquieta-te, aquieta-te, porque agora eu tenho um Senhor. A vida que eu vivo não é mais minha. Eu vivo a vida em Cristo. Esse é o cristianismo. O Senhor, nós precisamos deixar um legado para a próxima geração. Se nós falharmos, a Europa hoje, as estatísticas dizem que 50%, quase 50% já é de muçulmano. Nativos ou convertidos. Por que isso? Porque uma geração falhou. Nós não podemos falhar. A nova geração que vem aí, ela tem que ser ensinada. Ela tem que ser moldada. Ela tem que ser conduzida pelos caminhos eternos. E uma coisa eu não quero deixar. Eu não quero deixar a oportunidade para que as pessoas me acusem de uma falha. Sei que antigamente, aqueles que morriam se tornavam santos imediatamente. Mas hoje o tempo é outro. Morreu. Prestava não. Não tem mais nem respeito nem reverência pelos mortos. E eu sei que quando eu morrer, as pessoas vão encontrar um bocado de falha. Ele era desse jeito, ele era desse jeito. Algumas vão ser verdade, eu sei. Ou muitas. Mas uma só. Eu não quero deixar para eles falarem, e quando eles falarem, ser verdadeira. É que eu fui covarde. Eu não quero ser chamado de covarde. Há um tempo atrás, não faz muito tempo, eu disse: Senhor, eu quero que meus cabelos fiquem brancos, falando da Tua palavra, pregando a Tua palavra. Mas eu esqueci de dizer que não precisava ser tão rápido. E quando você não diz as coisas direito, Deus faz. Agora eu quero pedir a Deus que quando eu for para a glória dEle, ninguém possa me chamar de covarde. Então precisamos, irmãos, tomar decisões. Decisões, porque um dia nós vamos comparecer perante o rei. Não o rei Davi, que era falho, mas um rei que conhece tudo. Conhece tudo. Precisamos tomar decisões. Traçar uma estratégia de vida. Sermos mais fiéis à palavra, às orações, à igreja.
A igreja. Sabe por que é que muitas vezes a igreja não faz as coisas? Não faz um trabalho maior, não está mais cheia, não evangeliza mais, porque nós não tomamos decisões e nós precisamos tomar. Que Deus te abençoe. Eu não vim hoje à noite trazer um tratado teológico, eu vim trazer uma palavra simples, para que você entenda como é feito o reino, como é tecido o reino, como é construído o reino. E se nós somos do reino, vamos fazer que o reino seja conhecido e que tenha o verdadeiro caráter de Cristo aqui na terra, através das nossas vidas. Que Deus os abençoe a todos. Que Deus vos dê uma semana abençoada de paz, de reino, de bênçãos, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe.